Bom dia, tudo bem com vocês? Mais um Café com Cristo. Nesse mês de julho nós nos programamos, para fazer a leitura do livro inteiro de Provérbios. Obviamente que é um treino aqui, eu quero que você depois dê sequência, todo mês você lê o livro de Provérbios. É o livro da instrução, é o livro que nos traz sabedoria. Para você quem tem buscado sabedoria nas suas decisões, no seu caminhar, nas suas atitudes, né? É o livro de Provérbios. E nesse mês a gente vai se dedicar somente a essa leitura de provérbios, tá bom? Então, aqui a gente vai receber muita instrução para os nossos comportamentos, da maneira que nós devemos agir no nosso dia a dia. E é importante porque a Bíblia ela tem todas as respostas, tudo que você precisa. Bom dia a todo mundo que está chegando aí. Bom dia, Má. Bom dia, Rafa. Bom dia, mãe. Ai, gente, de manhã a minha rinite fica super atacada aqui em casa. Eu começo já organizando umas coisas e aí a rinite vai atacando. Então, eu vou começar a ler o livro de Provérbios 5 hoje, né? Que hoje é dia 5, nós vamos ler o 5. E ele é um pouquinho extenso, então eu já vou começar a nossa leitura para não tomar tempo, tá bom? E você fica na dispensação, vamos ver o que Deus vai falar para nós nessa manhã, quais vão ser as instruções. Lógico que no livro de Provérbios muitas coisas se repetem, porque se trata de um livro de instrução. Um pai ou uma mãe, ela fala assim, no primeiro ano ali de vida da criança, ela fala diversas vezes o nome do bebê. Né? Você só sabe que você se chama esse nome porque a sua mãe repetiu isso muitas vezes, seu pai repetiu isso muitas vezes. Então nós somos treináveis. Né? Então aqui no livro de Provérbios também vai ter muitos provérbios que se repetem, ou a base do livro de Provérbios, quase todos os versículos vêm sempre falar de adquirirmos sabedoria e da importância que a sabedoria tem para nós. Então, aqui é o livro da instrução. Então, não perca o foco se em algum momento os provérbios se repetirem, tá? Porque eu acabei de falar, você foi treinado, nós fomos treinados, nós temos que treinar. Né? A gente para de treinar quando adulto, vocês já repararam? A gente para de treinar quando adulto. Quando criança, nós sempre estamos sendo treinados a escovar o dente, a tomar banho, a saber o nosso nome, a escrever o nosso nome. Nós somos treinados. E depois chega um momento da nossa vida, a gente para de fazer treinamentos. Mas agora você está numa fase adulta, agora que você tem entendimento, agora que você tem inteligência, agora que nós deveríamos treinar mais alguns comportamentos nossos, como por exemplo, paciência, empatia, nós precisamos treinar essas coisas. É de treino, disciplina, disciplina é o que eu mais falo. É disciplina, nós temos que treinar e é todo dia, treino é todo dia. Então aqui você está treinando a sua vida espiritual para levar ela o quê? Para um lugar melhor, um nível maior, né? E quando você treina a sua musculatura espiritual, você fica mais forte diante das situações. É isso que você tem buscado nessas manhãs, tá bom? Então vamos ler o livro de Provérbios de número 5, capítulo. O título da mensagem do 5 é O Perigo do Adultério. Filho meu, atente à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina o teu ouvido. Para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como uma espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno, para que não podereis os caminhos da vida. As suas andanças são errantes, jamais os conhecerá. Agora, pois, filho meu, dai ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Longe dela seja o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa, para que não des a outros a tua honra e não entregue a cruéis os teus anos de vida. Então, nessa primeira parte até o versículo 9 aqui, ele vem falar dos perigos do adultério. E aqui ele está usando uma mulher, né? Que isso é a prática comum. Mas o adultério, ele está em volta de nós por diversas situações. Às vezes você pode cometer um erro, uma traição de um amigo, de um parente, né? Então a gente tem que tomar cuidado porque a traição
de qualquer espécie de traição, ela sempre vai ser uma barreira, ela sempre vai ser um muro. Lembra que eu falei que pecado é um muro que impede eu de ver Deus na totalidade? Eu sempre só vou ouvir a voz de Deus quando eu tô pecando. Por quê? Porque o muro não permite que eu veja, mas permita que eu ouça. Então, às vezes, a gente tá fazendo coisa errada e o Espírito Santo... Coisa errada que eu falo, gente, isso é um conceito de cada um, tá? É aquilo que a tua consciência te acusa, tá? Aquilo que a tua consciência te acusa é um muro entre você e Deus, que impede você de estar próximo dele. Você só pode ouvir a voz. E às vezes quando a gente está fazendo coisas erradas que desagrada a Deus e nos desagrada e traz má consciência para nós, vem essa voz. Essa voz consegue nos impactar. Só que às vezes nós estamos distraídos e não conseguimos ouvir a voz de Deus. Então a gente precisa estar atento a todo e qualquer tipo de traição, porque qualquer traição vai ser esse muro que vai impedir o nosso acesso a Deus, o nosso acesso na totalidade, o nosso acesso como filho, acessar a casa do Pai. Na casa do Pai você tem liberdade, você não tem constrangimento, Deus não te constrange. No entanto, vamos pegar lá Adão e Eva. Quando Eva e Adão comem o fruto proibido, né, o fruto do bem e do mal, Deus ele tinha um relacionamento com Adão e Eva. Então vamos voltar mais ainda. Deus tinha um relacionamento com Adão e Eva. Então todos os finais a Bíblia fala na viração do dia. Então como faz de conta que se fosse 6 da tarde, entre o final da tarde e o começo da noite, Deus sempre aparecia no paraíso para visitar Adão e Eva, para contemplar a criação. E quando eles pecam, né, quando eles desobedecem a Deus, eles se escondem. Mas Deus vai ao encontro. Deus vai ao encontro e pergunta: por que vocês estão se escondendo de mim? Quer dizer, Deus faz sempre a parte dele para nós. É nós que nos escondemos quando nós erramos, quando nós estamos cometendo coisas que a nossa consciência vai nos acusar. É nós que estamos nos escondendo de Deus, porque Deus continua no mesmo lugar. Deus continua no encontro, ele marca um encontro com você, ele está lá todos os dias para falar com você, para te ver, para ouvir a tua oração. Só que quando você está na sua má consciência, você não consegue ir nesse encontro, você não consegue. Por quê? Porque existe uma barreira, e a barreira é a nossa consciência nos acusando de que ficamos distante de Deus. Porque toda vez que eu faço algo que desagrada a Deus, eu estou me colocando mais distante dele. Só que ele vem até mim, de alguma forma. E o que eu posso fazer, a única coisa que dá pra gente fazer nesse momento, é ouvir a voz. E para ouvir a voz, você tem que estar realmente atento. E o seu coração tem que ser um coração treinável. E também vamos pegar agora aqui em relação à traição mesmo, física, dentro de um relacionamento. Hoje é muito mais fácil acontecer uma traição, né? Muito mais fácil. Por quê? Nós temos a internet aí. E a internet, ela nos abriu caminhos que antes eram muito difíceis. Mas diante disso, às vezes a gente vê muitos casos, eu ouço muitas coisas de clientes, né? Então, às vezes a mulher tá dormindo e o marido tá lá no Facebook, na internet. Lembra que ontem a gente meditou no versículo 4 e que lá falava pra gente fugir do mal? Fugir do mal. Então é assim, se você tem dificuldade, não esteja junto com uma mulher. Porque assim, eu tô falando para homens agora e também para mulheres. Se você tá dentro de o problema da traição é que ela sempre começa antes. Antes. Então ele começa dentro do casamento. Tá faltando algo, tá faltando diálogo, tá faltando comunicação, tá faltando alguma coisa que leva essa pessoa a buscar fora, né? E a gente entende também que tem um vício da pornografia, principalmente para os homens. Os homens são treinados, eles assistem muita coisa na televisão e tenta trazer aquilo que ele está assistindo na TV, que ali tá acontecendo um monte de coisa, menos algo real. É uma encenação. E o homem traz como o homem é muito visual, ele traz aquela imagem para dentro da cabeça dele, e aí ele quer imprimir aquela imagem no relacionamento dele. Não vai acontecer. Por quê? Porque aquela imagem daquele filme ou daquela pornografia que você assistiu, ela não é real. Aquilo é preparado para que você se sinta assim, para que mexa com seus hormônios, para te mandar muita dopamina barata.
né? Eu sempre vou falar da dopamina barata. E o que que é a dopamina barata? É o prazer a curto prazo. Você sabe, você vai sentir prazer a curto prazo ali, mas vai passar um tempo, a sua consciência vai te acusar. Então a gente precisa aprender a fugir do mal, fugir de situações que nos vão colocar em má consciência com Deus. Porque muitas vezes seu marido, a sua esposa, ela não vai saber da sua traição. Ela não vai saber. Mas tem alguém que te olha 24 horas. E é isso que deveria ser a preocupação das pessoas, não do outro descobrir. Né? Porque as pessoas têm essa preocupação do outro descobrir. Não, o outro é o outro. Agora e você com Deus? Deus está te vendo. Deus está te vendo a todo tempo. E Ele vai sempre te honrar pelo aquilo que você é no anonimato, quando ninguém te vê. Ele sempre vai te honrar como você se comporta quando não tem ninguém perto de você. Deus sempre vai te honrar pelos pensamentos que passam na sua mente, porque Ele tem acesso aos seus pensamentos, quando não tem ninguém por perto, quando você está sozinho. Quais são os pensamentos que você tem? E aí você fala, nossa, eu tô sozinha aqui, eu vou fazer isso. Tá, você não tá sozinha, é isso que você não entende, é isso que você não despertou. Você nunca está só. Você nunca está só. Nem quando você está fazendo algo errado, você não está sozinho. Tem alguém ali vendo e falando, oh, meu filho, não é por aí. Mas a gente esquece disso. E não é que a gente esquece. A gente não é treinado a lembrar. A gente não é treinado a lembrar que Deus está conosco 24 horas enquanto eu viver durante a eternidade. Meu espírito está com Ele. Então, foge de situações que vão te colocar em mais lençóis. Foge delas. Né? A Bíblia fala, fugirá do mal e ele corre de você, porque ele vai resistir por quanto tempo? Chega uma hora ele não vai ser mais tentação isso para você. E o mundo é uma oferta. O mundo é uma oferta. Só que quando você tá, eu sempre falo que quando você tá bem com você mesmo, é difícil você buscar uma terceira pessoa para sua relação, porque você é feliz com você. O segundo que está na sua relação, o seu parceiro, sua parceira, ele não tem a obrigação de me fazer feliz, ele não tem a obrigação de me fazer feliz. Eu tenho a obrigação de ser feliz, eu sim. Mas o meu parceiro, ele não tem obrigação nenhuma de me fazer feliz. Então essa carga não pertence a ele para eu falar assim, ah, mas eu não tô feliz aqui, eu vou buscar felicidade em outro lugar, com outra pessoa. Não funciona dessa maneira. E quando você desperta para isso, você começa a ter relacionamentos saudáveis. Relacionamentos inteiros, né? Relacionamentos não com interesse, porque sempre há um interesse mútuo, né? Sempre há um interesse. Mas quando você é feliz com você, você não depende nada do outro. O outro não tem poder de te afetar. E aí você se torna relações menos controladoras, com menos cobranças. Por quê? Porque eu sou realizada. Então o outro tá na minha vida só para aumentar algo. Ele não precisa me preencher em nada, porque eu já estou preenchida. E aí eu vou lá naquele versículo que Jesus resume para nós as leis de Deus, os princípios. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai o seu próximo como a ti mesmo. Só que Deus falou duas, né? Jesus fala duas, mas na verdade são três coisas. Amai a Deus sobre todas as coisas, amai o seu próximo e amai a ti mesmo. Agora, muitas vezes eu vejo gente querendo amar muito o próximo, fazendo muito pro próximo e não ama nem a si próprio. Então, quer dizer, você não está cumprindo aqui os principais princípios que Jesus falou. O Jesus falou, vocês querem herdar o reino dos céus? Tá, ama a Deus acima de todas as coisas, ama o teu próximo como você mesmo. Agora eu vejo um monte de gente achando que ama o próximo, mas na verdade ela não ama nem a si próprio. Então a traição está muito ligada, a traição ela fala muito mais do traidor do que de quem está sendo traído. Então, quando eu estou traindo, seja qualquer âmbito, seja num relacionamento amoroso, seja numa amizade, seja no meu trabalho com o meu patrão, tem diversas traições. É porque tá falando de mim, do meu caráter, da minha falta de caráter. Tá faltando algo em mim, tá faltando um freio moral, né? Eu não tô cumprindo os princípios de Deus. Então, antes que chegue esse ponto, observe-se, olha para dentro, a resposta está dentro. Peraí, por que eu estou tendo que fazer isso? Por que eu estou pensando em fazer isso? O que está acontecendo na real? O que eu estou querendo buscar? Você está sempre querendo buscar o prazer a curto prazo. O ser humano, ele sempre vai buscar o mais fácil. É muito mais fácil eu buscar um parceiro fora do meu relacionamento do que resolver a treta aqui com o marido. É muito mais fácil. Tá? Mas o caminho mais fácil, Deus fala que o caminho de Deus sempre é mais estreito. E ele é estreito porque ele é único. Jesus é o único caminho.
Então, não caia nessas ciladas, para que não farte a estranhos o teu esforço, e todo o fruto do teu trabalho vai parar na casa alheia, e no fim venhas a gemer no consumir-se da tua carne e do teu corpo. Quer dizer, depois que a gente passa por uma traição, né? Você vê que fica tudo destruído. Fica todo mundo destruído. Todos os envolvidos estão muito destruídos. Estão muito feridos emocionalmente, né? O coração não dá nem para limpar muitas vezes. Tem gente que não consegue limpar. Tem gente que foi traído 30 anos atrás e ele carrega essa traição aqui, ó, no coração até hoje. Ele não consegue nem se relacionar com outras pessoas. Por quê? Porque o coração não tá limpo, o coração não é um coração ensinável, é um coração cheio de mágoa. Porque todos saem feridos. E é o que o versículo 11 vai falar para mim. No fim, vêm todos a gemer, a consumir a tua carne e o teu corpo. Então, vigia. Vigia, porque a traição, de qualquer âmbito que for, parece que no começo é a lei da vantagem. Você está levando algum benefício, mas no fundo você não está levando benefício nenhum. No fundo você não está sendo beneficiado por isso. No fundo é um mal que quer destruir a tua vida. E verdadeiramente, olha, gente, eu tive muito tempo dentro de igrejas. E lá, e assim, as pessoas traem, e aí elas falam que foi o diabo. Elas falam, o diabo que... Não, o diabo não faz isso com você. O diabo, ele só coloca uma pitadinha. Ele já sabe, ele te conhece. Ele conhece tuas fraquezas. Ele conhece tua vulnerabilidade. O diabo, conhece melhor você do que você mesmo. Por isso que a importância do autoconhecimento, porque eu já sei as minhas fraquezas. E quando eu sei as minhas fraquezas, eu sei atuar nelas. Aí a pessoa vem e fala que foi o diabo, tudo é o diabo, tudo diabo, tudo diabo. Aí acho que o diabo olha e fala, nossa, mas não preciso mais nem trabalhar, ele já está trabalhando por mim. Nem tudo é o diabo. Nem tudo é o diabo. Às vezes você está tão cheio de si, cheio das suas verdades, que você não consegue ver a verdade tão clara ali que Jesus às vezes quer nos mostrar, que não é aquele caminho e a gente quer seguir por ele. Só que esse caminho vai te levar à ruína, você, a sua família e qualquer pessoa que esteja envolvida nele. Então digas, como odiei a correção e o meu coração desprezou a repreensão. Quer dizer, quando as pessoas estão passando por um momento de traição, sempre chega alguém e te avisa, poxa, não faz isso, não é legal. Né? Ó, cuidado, não vai por esse caminho. Mas às vezes a gente não aceita essa repreensão. A gente acha que a gente está fazendo certo. Às vezes você está vendo um irmãozinho ali se afundando, indo para o caminho errado, mas às vezes ele não aceita a correção. E eu falo que a melhor correção que o ser humano pode ter é a correção que vem de Deus. Porque às vezes eu vou falar alguma coisa para você e você vai levar para dentro do seu coração e você vai se magoar comigo. Só que quando Deus nos corrige, é doce. A correção do pai é amorosa. E aí a correção do pai, ela tem poder de trazer consciência para nós. E não escutei a voz dos que ensinavam, nem os meus mestres inclinei o meu ouvido. Quer dizer, você sempre está sendo alertado de que você está indo. É o que eu acabei de falar. Sempre Deus vai pôr pessoas no seu caminho para fazer com que você volte para a rota. Porque o que significa isso? Quando a gente está cometendo algo que nos afasta da presença de Deus. Nós estamos saindo da rota. Nós tínhamos uma rota e nós estamos saindo dessa rota. Aí Deus coloca anjos aqui, pessoas na sua vida para falar, olha, volta para a rota, volta para o caminho, não é por aí. Então, mas se o seu coração é o que fala aqui no versículo 13. Nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido. Quer dizer, nem as pessoas que estavam ali dispostas a me ensinar, o meu ouvido estava endurecido. Não é que o ouvido está endurecido, o coração está muito endurecido que ele não consegue ver que ele está indo para um abismo. E grava isso que eu vou falar. Um abismo chama outro abismo. Então, o que você tem que fazer? Não entrar no abismo. Porque à medida que você entra dentro do abismo, quando você entra dentro de um abismo, você pode ter certeza do que eu tô falando. Você vai caminhar para outro e para outro. Porque um abismo chama outro abismo. No meio da congregação e da assembleia foi o que eu me achei em quase todo mal. Bebe água da tua fonte e das correntes do teu poço. Derrama-se e iam as tuas fontes para fora, e pelas ruas o ribeiro. Sejam para ti só, e não para estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial,
e alegre-te com a tua mulher e a tua mocidade. Ei, essa pessoa que Deus separa, aqui fala mulher, né? Mas essa pessoa que Deus separou para você, apesar que Deus não faz essas escolhas, somos nós que fazemos as escolhas, né? E vou te falar uma coisa, às vezes você fala assim pra mim, ai mulher, mas você não conhece minha mulher. Eu ouço assim de cliente. Ah, mulher, você não conhece meu marido, viu? Não é você que vive lá com ele. Você não sabe como que aquele homem é. Deixa eu te falar uma coisa, quando a gente erra na seleção, quando a gente erra na seleção, a gente vai gastar mais tempo treinando, tá? Então grava isso. Se você errou na hora de escolher, você vai gastar mais tempo treinando, deixando essa pessoa apta para viver em comunhão com você. Então você vai gastar mais tempo treinando. O que que resolve? Rápido. Divórcio. Vai lá, assina o divórcio. Resolve rápido. Só que eu falo por experiência, a hora que você assina o divórcio que começa os teus problemas. Aí sim. Aí vai começar os teus problemas. Então não se iluda. Se você fez uma má escolha, você vai gastar mais tempo treinando essa pessoa. Treinar pessoas, eu falo por mim mesmo, porque essa é a minha profissão, eu sou coach. Treinar pessoas demora. Vai um tempo. Não é fácil. Você tem que ter muita fé, você tem que gostar muito de gente para treinar pessoas. Por quê? Porque elas começam bem, daqui a pouco elas caem, voltam a fazer as mesmas coisas, aí você tem que dar direcionamento de novo. E aí ela começa a seguir, daqui a pouco ela cai de novo. E é assim, então treinar pessoas não é para qualquer um. Se você escolheu errado, agora você vai pagar o preço dos treinamentos. Você está disposto a treinar o teu parceiro e a tua parceira para ele ser o ideal? Porque ninguém vai chegar pronto na tua vida. Ninguém vai chegar, esquece essa ilusão de que vai chegar alguém prontinho, seu príncipe, seu alma gêmea, não existe alma gêmea, gente. Pelo amor de Deus, não acredita nessas mágicas que o mundo conta, para as meninas principalmente. Entendeu? Não existe isso. Existe um ser humano do outro lado que tem os mesmos anseios, os mesmos defeitos, erra como você a todo instante. Não existe esse príncipe encantado, não existe essa rainha, essa princesa que você sonha, perfeita, entendeu? Ou às vezes que eu acabei de falar que você emite um modelo aqui dentro da sua cabeça, depois você quer imprimir nas pessoas aquele modelo que você. Né? Não existe, tá? Não existe. Então, assim, existem pessoas falhas, só que nós podemos treiná-las a ficar aptas para viver em comunhão, em paz conosco. Só que você tem que estar disposto a treinar. Você tem que estar disposto a treinar. Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a tua mulher e a tua mocidade. Como serva amorosa, a gazela graciosa, os seios te saciam todo o tempo, pelo seu amor sejas atraído permanentemente. E por que, meu filho, te deixas atrair por outra mulher, e te abraçarias o peito de uma estranha? Eis que os caminhos do homem estão perante aos olhos do Senhor. Ele pesa todas as suas veredas. É o que eu acabei de falar. Ele pesa todas as suas veredas. Deus está com você. Você não está sozinho. Você sempre vai estar junto de alguém ali que é Deus a todo momento, a todo seu ato. É aquilo que ele falou, ó, no versículo 21. Eis que os caminhos do homem estão perante aos olhos do Senhor. Quem pode? Você pode esconder de qualquer pessoa nesse mundo. Você pode se esconder. Mas me fala, onde você vai se esconder de Deus? Tem como se esconder de Deus? Não tem como. Então a melhor coisa não é fazer igual Adão e Eva fez, que foram se esconder quando erraram. Né? Quando criaram o muro entre eles e Deus, eles ficaram desesperados, eles foram se esconder. Não é momento de se esconder. Quando nós erramos, o nosso comportamento tem que ser de humildade e falar, Pai, eu sei que eu fiz tudo errado. E tá tudo bem. Porque você reconhece o Pai, ele ama um coração quebrantado. Ele ama, por isso que Davi é o segundo coração de Deus. Por quê? Porque Davi pecou muito, 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 muito. Ele fez coisas abomináveis. Só que a Bíblia, né, a gente só lê as coisas boas, que ele matou o gigante. Mas não é só sobre isso. Davi errou demais, gente. Davi errou demais. Mas o que agradava, fez com que ele tivesse esse título do homem segundo o coração de Deus, é por conta de que toda vez que ele errava, ele se humilhava na presença do Senhor. Às vezes você tá num caminho errado, às vezes você tomou uma atitude errada com alguém, né? Reconheça isso. Não precisa nem reconhecer pro outro. Reconheça para Deus, fala, Senhor, me perdoa, eu tô errando com essa pessoa e eu não tô conseguindo me consertar. Me ajuda a me consertar. Me ajuda. Tem coisas que a gente não consegue fazer sem Deus. Muitas coisas você faz sem Deus. A Bíblia vem falar que a gente não pode fazer nada sem Jesus. Mas tem coisas que você consegue fazer. Mas reconhecer que você errou, reconhecer que você está fazendo errado,
pro papai. Falar, pai, tô cansada, eu sei que eu tô errando, eu sei que isso tem causado afastamento, eu sei que por conta disso eu tenho me escondido da tua presença. Porque é isso que a gente faz quando a gente erra. A gente se afasta do nosso pai. E, na verdade, a gente deveria se aproximar mais. Porque quando a gente erra, a gente tem que se aproximar mais do nosso pai. Esteja mais próximo do pai. Quando você está errando, porque a tua e a minha condição já somos de pecadores, não vai mudar a gente. Ai, a gente vê tanta gente querendo ser santo, isso às vezes me irrita. Porque a gente vai ser falho. Só existe um perfeito. O máximo que eu posso fazer é trazer o perfeito, que é Jesus, para dentro de mim. Para dentro do meu comportamento, para dentro do meu dia a dia. E aí sim eu vou ter um mínimo de santidade. Por quê? Porque eu vou pensar naqueles 3 versículos. Amai a Deus sobre todas as coisas, meu próximo e a mim mesmo. Então, entender essas coisas vai te trazer liberdade espiritual. Você precisa... O que você está fazendo aqui essa manhã? Buscando uma liberdade espiritual. Não esteja preso na religiosidade. Mas entenda que esconder de Deus não é o caminho. Adão errou quando ele escondeu. Porque Deus vai ao teu encontro todos os dias. Deus vem ao teu encontro. E aí ele quer te ver lá. E aí, muitas vezes, você, por conta de estar fazendo algo que a tua consciência tem te acusado, você se distancia de Deus. E aí, você tem que se distanciar daquilo que tem separado você de Deus, não da presença. Não é momento de afastar-se da presença, é momento de colar lá no papai e falar, pai, eu tô errando, me ajuda, eu não tô conseguindo fazer sozinho. E a minha consciência está me acusando, eu não tenho dormido, isso fica toda hora ali martelando na minha mente. Só Deus pode te ajudar quando você está nesse estado. Por quê? Porque é a questão de se humilhar. E muitas vezes a gente tem muita dificuldade de se humilhar. E aqui a Bíblia está nos ensinando a nos humilhar para aquele que pode resolver a sua vida. Não é se humilhar para um amigo, não é se humilhar para alguém de carne e osso igual a você, que também é errante, também é falho. Mas se humilha para aquele que é perfeito. E o que é perfeito pode trazer alívio para sua alma. Alívio para sua alma. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá. Então, assim, tem gente que vai sempre insistir em ficar no erro. Tem gente que sempre vai insistir, a gente vê muito isso, né? Todo momento, pessoas errando toda hora na mesma situação. Por quê? Porque ela tá tão cega que ela tá cega, porque existe um muro entre ela e Deus, e ela tá com os ouvidos blindados e o coração não está inclinado para ouvir a voz do seu mestre, porque a voz você ainda pode ouvir, mas essas pessoas nem ouvirão. Então, para essas pessoas que elas não querem ouvir, elas querem continuar no erro, esse é o fim, ó. Os ímpios, as suas iniquidades aprenderão, quer dizer, elas sempre vão viver presa naquelas situações que fazem com que elas se afundem. A gente vê bastante isso, principalmente assim, nos dependentes químicos, eles não conseguem falar não, né? Eles não conseguem falar não por conta de uma reação química mesmo. E verdadeiramente, se você passa essa questão da dependência química, entenda que isso não é só espiritual, tá? Eu vejo um monte de gente na igreja achando que dependência química sara só com curando espiritual. Não. É um âmbito das 3 esferas: espiritual, emocional e mental. Físico, na verdade, quando eu falo mental, é mente, corpo, né? Por quê? Tem as questões espirituais, mas tem gente que acha que levar um dependente químico é só levar ele na igreja e vai ser curado. Não. Ali começa um processo de cura. Depois ele tem que trabalhar a questão das emoções. Ele não sabe gerir as emoções dele. Então, no dia mal, ele corre pro vício. E depois ele tem que tratá-la quimicamente, porque acontece sinapse neurais nele que faz com que ele desperte pro vício. Né? Então, por que eu tô falando sobre isso? Porque a gente cansa de ver as pessoas nesse abismo. E lembra que eu falei, um abismo chama outro abismo. Então, cada vez o estado da pessoa vai piorando quando ela tá no erro. Você pode reparar, sempre que uma pessoa estiver fazendo algo de errado, algo que acusa, algo que afasta ela do pai, você pode reparar que se ela não tomar consciência o mais rápido possível disso, ela só vai se afundando cada vez mais, até chegar ao fundo do poço. E aí chega no fundo do poço, eu conheço pessoas que às vezes elas estão no fundo do poço e ao invés delas olharem para cima, elas continuam olhando para baixo e cavando mais ainda. Chega no fundo do poço e ao invés dela olhar, buscar a saída que está em cima, porque a saída só está em cima,
ela começa ainda a cavar com as suas próprias mãos para se afundar mais. Então, fique de olho. Hoje, o provérbio 5 aqui é um provérbio pesado, né? De ensinamento, mas de instrução. Para nós deixarmos de fazer aquilo que trai o pai. Quando fala de traição aqui, é trair o pai, é trair o lar espiritual que você tem, é trair o colo de Deus, é trair o amor que Deus tem por você. Né? Nós sabemos exatamente como nós devemos andar, como deve ser o nosso proceder. Então só seja justo, só faz o correto. Né? Ontem eu estava meditando numa palavra, eu tirei uma palavra aqui, estava em Esther, agora eu não vou lembrar o livro, não sei se é Esther 3, que falava de uma situação que era assim: o rei levanta um homem chamado Amã, o rei levanta esse homem para ele ser o segundo homem abaixo do rei. Então tinha um rei e ele é o segundo homem. E Amã, ele, junto com o rei, é instituído para que todos adorassem e prostrassem diante dele. E Mardoqueu não prostrava. Ele era um judeu, tio de Esther, casada com o rei. Só que ele vivia na porta do palácio. E Amã ficou muito incomodado com aquilo. Então, Amã prepara uma forca para enforcá-lo. E nesse dia que ele preparou essa forca, o rei perde o sono e abre o livro de Crônicas. E ele vê que alguém salvou a vida dele de uma cilada. E aí ele pergunta para quem estava ali junto com ele, auxiliando, o que fizeram para este homem? Qual foi a restituição que deu por salvar a vida do rei? E eles falaram assim, nada, não fizeram nada, fizeram uma coisinha ou outra. Aí ele chama Amã, o rei chama Amã, o seu segundo homem, e fala, o que você acha que eu deveria fazer para aquela pessoa que defendeu o rei de morrer? E aí Amã fala, pega as vestes, coloca nele, sai com ele na cidade, mostra para todo o povo. E Amã fala isso achando que é para ele, né? E aí ele fala, tudo bem então, Amã, então faz isso para Mardoqueu. E Amã quer morrer com isso, né? E o que eu meditei nisso? Porque eu tô te contando para você entender o que eu meditei. Que muitas vezes a gente está fazendo as coisas certas, mas a gente vê o errado prosperar. Muitas vezes você está fazendo tudo certinho, mas quem está recebendo honra é o que faz tudo errado. É aquele que passa a perna nos outros. Às vezes você vê pessoas prosperando que é a que passa a perna nos outros, que dá golpe nos outros. E às vezes a gente é justo, né? A gente quer andar correto aos olhos de Deus. E aí a gente olha essa situação e fala, nossa, mas esse Amã, né? Vou pegar a Bíblia aqui. Esse Amã aí tá segundo o rei, esse recebe honra. É esse que o rei aplaude. Esse que é mau caráter, esse que faz tudo errado com o povo. É isso. E aí, nós somos seres humanos, a gente pensa sobre isso. E o que eu meditei é que assim, ainda que haja Amã na sua vida, ainda que você veja pessoas de mau caráter prosperando e você não, há um tempo para você. Continue fazendo o que é correto aos olhos de Deus. Continue fazendo o que é o correto aos olhos de Deus. Porque você vai continuar e Deus vai te honrar sobre isso. Lembra que eu falei, Deus nos honra pelo aquilo que a gente é no secreto, pelo aquilo que a hora que apaga as luzes, a hora que está no bastidor, e não é quem está no palco. Amã estava no palco, Amã era reverenciado pelo rei, por toda a cidade, mas Deus não, Deus era com Mardoqueu, que ficava sentado na porta do palácio, que não se prostrava, que ele tinha uma fé inabalável em Deus e não se prostraria ao homem. Então não abaixa a cabeça para Amã na sua vida, não abaixa a cabeça para eles. Só entenda que você trabalha para um e esse um é Deus, é o maior. Só há um poder, o dele, não tem dois poderes não. Então fique com essa palavra nessa manhã. Continue fazendo tudo o que é reto, né? O Provérbio 5 aqui vem falar para nós continuarmos fazendo tudo o que é reto, porque se eu e você não fizermos o que é reto, os nossos caminhos vão ser tortuosos, os nossos caminhos vão ser de dor, o nosso caminho vai ser para um abismo, que vai chamar outro abismo, que vai chamar outro abismo. Então esteja atento à instrução que eu e você recebemos essa manhã, porque a instrução que vem do céu é justamente para nós crescermos, evoluirmos, desenvolver a nossa musculatura espiritual. Ei, para você chegar um dia de amanhã, você falar assim, nossa, mas eu não sabia que podia acontecer. Sabia sim, Provérbios nos instrui no nosso dia a dia, no nosso caminhar. Não tá falando de céu, não tá falando de pós-morte, não tá falando de salvação, não tá falando nada disso. Tá falando como eu e você deve se comportar. O livro de Provérbios inteiro é como eu e você deve se comportar com a nossa vida humana. É na nossa vida humana. Provérbios é para a nossa vida humana, é para a nossa rotina. Então leva esse Provérbio 5 hoje para dentro da sua alma. E realmente se afaste de tudo aquilo que vai ser uma traição na sua vida. Se afasta de uma traição ao Pai. Se afasta de tudo aquilo que está
te afastando do Pai. E você tem consciência disso e você pode fazer algo sobre isso hoje, agora, a partir de, não importa o que você fez no minuto anterior, importa é a tua consciência, que agora você tomou consciência e que esconder do Pai não tem lugar que você possa esconder de Deus. Você pode esconder de todo mundo, menos de Deus, então é melhor que você se coloque diante dele e fale, ai Pai, errei, fiz tudo errado, tá Pai? Sem, sabe, sem, olha, eloquência, olha, Senhor, soberano, Deus. Deus não quer nada disso. Deus não quer nada disso, Ele quer uma oração simples, mas sincera. Né? Então, abra teu coração aí para Deus e fala, Senhor, me perdoa, me ajuda, eu não estou conseguindo sozinho sair desse erro, tá bom? Nós vamos orar, eu vou orar por você e com você nessa manhã. E eu gostaria muito que você apresentasse para Deus, se você estiver vivendo numa situação assim, que você apresentasse, porque Ele vai trazer cura para tua alma agora. Ele vai trazer cura para o teu coração. Ele vai limpar teu coração. Ele vai trazer alívio, refrigério. Ele vai trazer bálsamo para tua dor. Só Ele pode fazer essas coisas. Então é melhor que nós nos colocamos o quanto antes na presença dEle, para que quanto antes a gente possa endireitar as nossas veredas, endireitar o nosso caminho, o GPS, colocar a gente na rota de novo, tá bom? Coloca a tua mão aqui comigo, nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu entro agora, Senhor, na tua presença. Eu sei que a sua presença já é soberana neste lugar, Pai. Primeiro eu quero render graças a Ti, Senhor, porque tudo o que o Senhor faz é bom. Obrigada por nos ouvir essa manhã, obrigada por nos ensinar, Pai, essa manhã. O Senhor está aqui nos orientando a nos termos uma vida reta nos Teus olhos, uma vida reta na Tua presença, para que colhemos bênçãos sobre esses comportamentos que Te agrada, Pai. Muitas vezes a gente vê, Senhor, nos perdoa por isso, mas às vezes a gente olha pessoas desagradando a Ti o tempo todo e essas pessoas tendo vida abundante, essas pessoas sendo prósperas, Senhor. Mas, Pai, não permita que os nossos olhos olhem para essa direção, mas que a gente continue olhando para o Senhor, que é o alvo. Nos ensina a caminhar com retidão diante de Ti, Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, Pai. Muitas vezes nós erramos, até queremos acertar, Senhor, mas estamos caminhando para o caminho errado. Então, Senhor, posiciona teus filhos nessa manhã, posiciona eles na rota, posiciona eles segundo o teu chamado, Senhor. Eu não sei o que cada um aqui se passa, mas como eu creio num Deus muito grande, um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Eu sei que o Senhor está aqui comigo, mas o Senhor também está aí no individual com cada um deles. Então vai de encontro, Senhor, a cada vida que ora comigo nesse instante. Passa de coração em coração, Senhor. Visita a casa, visita a família, visita o trabalho, visita os clientes, Senhor. O Senhor sabe que cada filha aqui, o Senhor é um pai amoroso, o Senhor conhece a gente no íntimo, no profundo. Então o Senhor sabe o que cada filho aqui nessa oração está precisando da parte do Senhor, está requerendo da parte do Senhor. Então, Senhor, atende teus filhos esse pedido de socorro. Os teus filhos às vezes estão por caminhos tortuosos, não estão conseguindo sair, Pai, mas nós sabemos que a tua mão não está encolhida para abençoar, a sua mão não está encolhida para resgatar essa pessoa do inferno, desse inferno mental, desse inferno emocional que ela se encontra, Pai. Então, liberta ela. Pai, que o Senhor possa trazer alívio para esse coração que muitas vezes está duro, esse coração às vezes está machucado, ferido. Senhor, traz alívio, traz refrigério. Às vezes essa pessoa está sentindo dor na alma, Pai. Dor na alma, às vezes ela nem dormiu, nem sequer dormiu, Senhor. Então que nessa oração ela possa sentir a Tua presença, o Teu toque e o Teu amor. E o Senhor fala nesse momento para ti, tu és meu filho amado, tu és a minha filha amada, só permaneça na minha presença, porque eu sou contigo. E crendo na nossa vitória, no nome do Senhor Jesus, e todos aqueles que creiam digam amém. Amém? É isso. Façam uma extraordinária quarta-feira. Façam uma extraordinária quarta-feira na tua vida. Você já recebeu a instrução que você precisava. Agora põe em prática. Executa o que você ouviu no livro de Provérbios hoje no seu dia inteiro. Medite nessas coisas o dia inteiro. Vai acontecer situações que você vai lembrar do que você ouviu, da instrução que Deus te deu. E aí você fala, poxa, está acontecendo isso, mas eu aprendi isso. Deus me orientou a fazer dessa maneira. Coloque em prática e aí você vai colher uma vida abundante, uma vida próspera que Deus tem para todos os seus filhos. Tá bom? Amanhã eu te espero aqui no nosso Café com Cristo. Obrigada a todos vocês que estiveram nesse tempo, nessa hora que Deus separou para nos orientar.
Então eu sou muito grato pela sua vida. Vai lá, só depende de você. Faz o que for necessário no dia de hoje para que a vitória chegue. Tudo está nas tuas mãos, só depende de você. Deus é com você. Vai e arrebenta, tá bom? E eu te espero amanhã no nosso Café com Cristo às 6 horas da manhã. Beijo, pessoal. Ficam com Deus.